Beleza, então aqui a gente está com o ouro dólar, beleza? O que que a gente já vê de cara aqui, né? O V-bottom é uma estrutura em V que o ouro, que o mercado faz, onde ele desce, depois ele volta para a mesma região. Só que aqui ele encontrou uma resistência, ok? Então, primeiro, assim, a gente pode identificar aqui no gráfico de 1 hora, se a gente diminuir um pouquinho, né, uma lateralização do mercado. E a gente tem aqui alguns fundos interessantes. Então, eu vou colocar no fechamento do preço. Então, coloco um gráfico de linha para a gente pegar o fechamento do preço melhor aqui para identificar essas regiões. Então, aqui a gente tem uma região de suporte e aqui também. Beleza? Então, temos uma zona de suporte muito forte aqui. Uma zona bem grande, tá? Temos também aqui uma zona de resistência. Coincide aqui nessa região aqui atrás. Toda essa região aqui, ó, como resistência. Aqui mais uma vez. E aqui novamente, tá? Então, tá simples de acompanhar os próximos movimentos. Então, aqui, voltando para o gráfico de vela, a gente tem uma estrutura bem parecida com a estrutura de bandeira sendo formada agora, tá? Então, a gente tem aqui, deixa eu rabiscar aqui mais uma vez. Tem uma estruturazinha pequenininha aqui. Por que esse negócio tá tão grosso desse jeito? Vou colocar fininho. Você também. Pronto. E aí a gente vai traçar a fibra e vamos tentar encontrar aqui o nível de retração onde essa bandeirinha pode acabar. Olha só, querendo ou não, vai coincidir com esse fundo aqui, ó. Era isso que eu estava querendo buscar mesmo. Já era 61% de retração, que vai coincidir junto com esse fundo aqui atrás. Então, provavelmente, a gente vai ter o ouro vindo buscar essa região para romper e subir. Por que que eu aposto nessa possibilidade, né? Aposto no sentido de que faz mais sentido, por causa dessa estrutura que ele está formando aqui agora. Beleza? Então, por conta disso, eu acredito que ele vem ali beliscar essa região, romper, testar, talvez, né? Talvez teste, talvez não teste. E venha parar aqui mais uma vez, ó, nesse topinho aqui atrás. Ok? Então, provavelmente a gente vai ter esse cenário aqui dentro do ouro, tá? Então, fiquem atentos no ouro pela seguinte possibilidade. Se ele não chegar em 61% e já iniciar o processo, no pullback a gente pega a entrada aqui em cima. Quando ele romper, testar suporte, romper aqui, testar suporte, a gente pega toda essa extensão aqui. E se ele chegar aqui embaixo, aqui, vamos ficar atento para a estrutura, tá? Provavelmente vai rolar um pavio que vai só encostar. Poderemos ter uma vela fechando um pouco mais acima. Beleza? Então, a dica é: fez vela de força. Isso aqui que é uma vela de força? É aquela vela que supera em tamanho as demais. Tá? Então, tipo aqui, ó. Tá vindo, veio, chegou no suporte, ó. Velas pequenininhas. E aí, você tem essa vela aqui, ó. Uma vela que supera o tamanho das outras. Uma vela de força. Tem que ter paciência, não tem o que fazer. Você espera a vela acontecer e você entra. Tá? Lembrando que o ouro ele é uma commodity, então a gente tem aqui uma volatilidade muito maior do que no mercado Forex de pares de moedas, ok? Então tem que tomar esse cuidado, principalmente aí com o tamanho do lote e
atenção também com o tamanho da sua banca, né? Porque se você tiver uma banca pequena e colocar um lote muito grande, a possibilidade de você quebrar e perder tudo é muito rápido, muito evidente, sim, é muito possível. Então toma cuidado aí. Então no ouro a gente vai ficar guardando isso, esse movimento, de preferência a execução de mercado na leitura do price action, tá? Então tem que esperar os movimentos acontecerem para você tomar a decisão e fazer as entradas. Não deixar a ordem pendente, porque a possibilidade de você deixar uma ordem pendente e tomar stop é muito, muito provável. Tá? Então já estou aqui coletando já a análise, a gente vai colocar lá no canal do Telegram também, tá? Para todo mundo, e vou colocar aqui no chat logo em seguida. Hoje são 16 de setembro. Beleza? Então tá feita aí a análise do ouro, o euro. Foi lá na LTB. Quem estava aqui semana passada lembra, né? Deixa eu apagar essa seta aqui. Isso aqui eu só vou estender. Deixa eu ver se vai dar para tocar. Tá bom. Então, semana passada eu falei que da possibilidade real dele vir aqui tocar na LTB e continuar, que daria lá no 78 praticamente, ó. Não teve outra, né? Então a gente teve que o efeito da notícia. Olha só, isso aqui é efeito notícia, tá? Essa vela aqui foi a taxa de juros lá da Europa, se não me engano, não lembro. Foi alguma notícia da semana passada. Olha só o tamanho do pavio que ele fez para cima, enganando muitas pessoas, acreditando que ele ia subir, do nada ele volta com muita força. Por isso, do perigo de você estar operando em momentos de notícia ou querer fazer as suas entradas durante a notícia. Tá? Ixi, eu já perdi muito dinheiro com isso, gente. Não recomendo mesmo, tá? Vocês vão perder aquela grana que não poderia perder. Depois você vai ficar com aquele remorso. Aí vai querer desistir do mercado, vai falar que todo mundo é contra você e não vai reconhecer que você que fez a cagada, né? Então, operar notícias é isso aqui, ó. É tomar stop, perder dinheiro, tá? Não se iludam. E então aqui é um exemplo clássico de pessoas que estiveram aqui nesse momento. Vou até diminuir o gráfico para 15 minutos. Vamos lá, olha só. O mercado vinha aqui totalmente lateralizado. Totalmente lateralizado. Aí o que, que o bonitão faz? Né? Os mestres aí do YouTube vão lá falar para você? Não, você vem aqui, coloca um buy stop. E vem aqui e coloca um sell stop abaixo dos níveis de consolidação. Ó. Aí você vai lá, coloca o buy stop, mercado ativa o seu buy stop, stopa você, né? E aqui pelo menos o seu stop ia funcionar, né? Funcionou, mas aí você ia ter que tomar a decisão do momento de sair, porque depois vem um pullback e tira você do game. Enfim. Então, essa aqui é uma péssima opção de você estar posicionado nas notícias, tá? Então, mais uma vez aqui, ó, o que aconteceu com o euro? Por conta da notícia, ele encontrou o fundo mais uma vez, fazendo fundo duplo. Tá? Então, ele faz o fundo duplo, retorna, chega aqui bem nessa região de resistência aqui, ó, dessa região, dessa zona toda, toca na LTB e tá vindo agora rompendo. Como a gente tem uma LTB aqui atrás, essa daqui, e já está testando ela como suporte, enfim. Está numa região muito ruim de entrar. Eu não entraria aqui agora. Talvez eu buscaria entrar um pouco mais abaixo, tá? Então já vou mostrar para vocês o que eu faria aqui. Não hoje, né? Mas hoje, talvez amanhã, vai depender do mercado.
Então, a primeira coisa, vamos identificar aqui alguns níveis. Primeiro eu vou fechar essa linha. Então, como a gente já viu, o mercado fazendo movimento, corrigindo, fazendo fundo duplo, encostando ali em cima. Vamos meter aqui um gráfico de linha para a gente ver os níveis de fechamento de preço, que é o que eu busco para identificar os pontos de reversão. Vou apagar tudo. Maravilha. Tá? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem um ponto. Temos um ponto, mais ou menos, mas temos esse fundo aqui com essa pintada aqui de resistência, ok? Então aqui seria uma região. Aqui acima, que tá meio zoado. Vou pegar esse fundo aqui. Pegando esses fundos, coincidindo com essa resistência. E aqui em cima seria esses topos aqui. E aqui chegou bem perto, tá? Então tudo bem. Então aqui já está mapeado. O que eu queria ver aqui é o seguinte, eu queria ver um ponto de pullback aqui atrás. Um ponto de pullback seria aqui. Pegar essa linha e jogar para cá, ó. Seria essa a estrutura de pullback que eu queria ver. Aqui é o suporte. Aqui depois o rompimento ele testa como resistência. Aqui temos alguns testes também como resistência. Toda essa região aqui. Teste como suporte. Enfim. Então já facilita aqui um pouco o acompanhamento. Então como aqui também, ó, tivemos ó, aqui atrás toda essa região aqui com região de resistência. E aqui a gente tem um suporte rolando para um possível pullback aqui. Deixa ele descer um pouquinho mais. Se ele testar num pullback essa região como resistência, aí nós temos uma entrada. Beleza? Ele vai ter aqui uma dificuldade para romper, mas logo que ele romper, ele deve vir aqui nessa região. Lembrando que a gente está numa tendência de baixa, então, como ele respeitou a LTB lá atrás, vou tentar colocá-la novamente. Eu não lembro de onde que eu puxei ela, mas não sei se era daqui. Acho que era isso. Tá, então como ela vem testou a LTB, provavelmente a gente vai ter aqui a formação. Tem um fundo duplo? Tem. Mas ele pode criar um fundo alto, mais alto que esse fundo anterior aqui. Por isso que eu estou colocando que ele pode se estender até essa região mais ou menos, tá? E aí, deixa eu só confirmar uma parada. Ah, isso mesmo. Beleza. Ok? Então, aqui no euro, a gente vai manter essa possibilidade. Todo mundo está vendo que está uma LTB, né? Enfim, então vou deixar aqui o gráfico um pouco mais extenso, mais amplo no print, para a gente conseguir ver um pouco melhor.
um desenho aqui. Pronto, deixa assim. Só para tirar a fotinha. Hum. Euro dólar. Feito. Oxe, tô clicando nos negócios errados aqui. Então, Alex, eu provavelmente coloco, eu faço acompanhamento em H1, tá? Eu acompanho H1, eu prefiro em H1, mas dependendo da situação, aí até fala aqui na aula, né? A gente coloca para M15 também. GBP, USD, muito cuidado com a Libra. Essas possibilidades de break news aqui na Libra são assim muito fortes. De vez em quando, quase sempre acontece, ok? E aí quando você tá vendo, quando você vai ver, isso já foi. E aí não tem o que fazer. Bom, ele tá aqui testando esse fundo, ó. Esse fundo aqui, esse nível aqui, tá? Tocou, já subiu, mas ainda não foi. Beleza? Então eu vou jogar essa linha para cá, que a gente vai ver exatamente ele testando esse mesmo nível aqui atrás, ó. Percebe? Veio, testou, depois ele subiu. Isso aqui já não importa. Estamos ali em cima. Então, olha só, a gente tem aqui uma LTA bem respeitada. O mercado já tocando várias vezes e respeitando essa LTA. Temos movimentos ascendentes. E agora que ele rompeu essa região, está testando suporte. O que eu vejo aqui é a possibilidade de continuação. Ok. Agora, olha só, tem um detalhe aqui que é interessante para quem gosta de operar em rompimento, né? Como ele está fazendo esse pullback ali agora, vou aproximar aqui mais uma vez. Ó, ele tocou, já subindo, fez um fechamento com a vela cheia, ó, a vela de pullback cheia, sem pavio também praticamente. E tá vindo aqui outra vela. Então nessas situações aqui, eu prefiro ver um rompimento. Então eu prefiro ver um rompimento. Se não romper, não dá para entrar. Tá? Então, provavelmente, como hoje é segunda-feira, tá, pessoal? Segunda-feira é um dia que não temos sim tantas oportunidades, o mercado ele ainda está abrindo, os investidores ainda estão vendo o que, que vai rolar para a semana, onde que eles vão se posicionar, se eles vão ficar comprados, se eles vão ficar vendidos. Então, o mercado está aquecendo ainda. Tá? Então, a segunda-feira tende a ser um dia um pouco mais lento. De vez em quando aí você encontra umas oportunidades diferentes, tá? Mas segunda-feira é um dia um pouco mais com movimentos um tanto quanto esquisito, digamos assim. Tá? O mercado ele não respeita muito alguns níveis que a gente considera aqui para análise. Já terça, quarta e quinta não. Terça, quarta e quinta são ditos os melhores dias para os pequenos traders operarem. O mercado ele fica um pouco mais, tende a seguir mais padrões nesses dias do que na segunda e na sexta. Beleza? Então segunda-feira sempre é um dia que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela para operar, justamente por conta disso. Tá? Então aqui, nesse momento, como hoje é um dia que ele pode não apresentar muito volume, muita decisão,
Então a gente pode ver ele perdendo forças aqui para tentar romper e aí depois continuar. Tá? E, é claro, existe a possibilidade de ele vir buscar um fundo um pouco mais baixo aqui. Então, como ele fez uma estrutura aqui de impulso, correção, outro impulso, então a gente já traça aqui logo o Fibonacci de cara logo aqui e a gente já vê os níveis. O interessante é coincidir níveis de suporte com os níveis de retração no passado. Se a gente tiver essas coincidências, ali teremos um ponto muito mais estratégico para fazer uma entrada, tipo aqui, ó. Em 61,8, como sempre, olha só, coincidindo com esse fundo aqui, ó, com este fundo, tá? Então aqui eu teria uma clareza um pouco melhor sobre essa possibilidade aqui ser mais sólida e mais forte do que essa que está rolando aqui agora, que é no meio do nada, né? Porque, na verdade, o nível de suporte é um pouquinho mais acima com o fechamento do preço. Se eu coloco o gráfico de linha, a minha linha está flutuando, não está encostando em nada. Então eu teria que chegar essa linha um pouco mais para cima para a gente pegar ela no fechamento do preço. Beleza, agora está exatamente no fechamento do preço. Essa linha aqui. Tá? E ela já ultrapassa aqui os níveis de 38% desse impulso. Então, a gente tem aqui uma possibilidade da construção de uma zona de compra. Seria essa faixa de preço aqui. Então, GBP/USD chegando dentro dessa região é uma região um pouco mais estratégica para se posicionar e encontrar as entradinhas oh, Jesus, encontrar aqui os padrões, né, de movimentos para você fazer a entrada na compra. Tá? Outra forma aqui seria traçar uma Fibonacci na última extensão, pegando todo o movimento que ele criou. E aqui você trabalharia junto com as sobreposições de retração. Então nós temos aqui, mais uma vez, o nível de 61% coincidindo com o nível de 50%. Então aqui a gente tem realmente uma região forte, uma grande possibilidade, probabilidade do preço chegar aqui e continuar no movimento. Tá? Outra região seria essa daqui. Essa aqui também. Enfim, toda a região que você estiver vendo na sobreposição de retração são níveis em potencial do mercado respeitar e seguir a tendência, ok? Então, basicamente, o que a gente precisa encontrar dentro dessas oportunidades são esses movimentos, tá? Então, aqui vou deixar a setinha programada para essa zona e daqui buscando os níveis aqui em cima desses preços aqui. 1,26 aqui seria interessante. Tá certo? Ficou meio rabiscado aqui, eu sei, mas quem pegou a explicação vai entender depois quando olhar os prints, tá? Tá aí o print do GBP, do SD. Teve gente que pegou meus traçados para operar em binárias. Funciona também.
Funciona se você diminuir o gráfico, né, para M5. Funciona perfeitamente bem. Não, o Roberto, eu não olho o book de ofertas não, cara. Eu só olho aqui as linhas que eu faço e espero as minhas confirmações. O SDJP vão ficar de fora por enquanto. O SDCAD também, ó. Isso aqui que tava querendo mostrar para vocês, esse buraco aqui se chama gap. O mercado ele abre com um salto do preço. 90% das vezes o mercado faz tampa, né? O mercado ele corrige esse buraco, tá? Então, por exemplo, ele pode chegar até aqui. Então, como ele abriu com gap de baixa, ele pode entrar no pullback, chegar até aqui e depois continuar. Beleza? É bem provável esse cenário. Não é uma regra, mas 90% das vezes, quando o mercado abre em gap, ele tende a corrigir o buraco, ou seja, ele vai tampar o buraco para depois decidir se ele vai continuar no sentido anterior ou se ele vai retornar no sentido do gap, né? Então, como foi um gap de baixa, aqui é apenas um pullback para ele chegar aqui e continuar caindo. Então, como o SD não, como o CAD, né, o dólar canadense, ele é, como é que fala a palavra, Jesus? Esqueci que fugiu. Não é atrelado, não. Ele é lastreado no petróleo, tá? Ele tem uma correlação altíssima com o petróleo. Então, o CAD ele se movimenta muito parecido com o petróleo. Então, como o petróleo deu uma alta nos preços, então, como aqui o CAD é uma moeda de cotação, quando ele fica forte, o dólar americano fica fraco. Então, por isso que a gente viu o gap negativo aqui. A gente pegar o CAD JPY, ele deu um sentido de alta na abertura, foi para cima, chegou aqui em cima. Deu esse pulo aqui, ó. Tá certo? Então, basicamente, o CAD funciona desse jeito. Ele é bem... Tô vendo que tá faltando uns pares de moeda aqui. Deixa eu já colocar. Vamos ver aqui lá no EuroCAD também, ó. Gap também, tá? Então, como eu falei, existe ele sempre vai corrigir, sempre não, mas ele vai tentar corrigir e talvez ele não corrija tudo. Depois ele já inicia já o movimento, tá? Então, os gaps eles são desse jeito aí. Dá para operar gap logo na abertura. É o melhor momento. Então, ontem à noite era ótimo ter entrado nessas posições esperando pegar o pullback. E agora o mercado já está ganhando volume, ganhando força, já está saindo outras notícias, etc. Tá? Vamos olhar aqui outro par de moeda para a gente ter uma diferenciação, não ficar apenas no dólar americano. Não, se vocês tiverem aqui alguma ideia, alguma sugestão, me fala que eu vou olhar aqui, tá? Enquanto isso eu estou buscando. Essa do GBP JPY foi linda, hein? Ó, semana passada, ó, a gente pegou o preço aqui, ó, faz rompimento, faz o pullback, entra, testou na resistência ainda, fez o pullback na resistência, mas melhor ainda, né? Fez um topo duplo aqui, ó, melhor ainda. Derreteu 100 pips, depois ele volta com força, rompe, testa suporte, pum, decola. Ó, foi linda também. Essa do GBP JP deu para lucrar embaixo e em cima. Era só escolher onde.
Como entrar depois de um gap? Provavelmente quando você tem um gap, por exemplo, vamos pegar aqui no Euro JP que está um pouquinho grande. Está com um gap aqui, ó. Então aqui, se você observar, lá embaixo a gente tem a data, né? Então, dia 13 de setembro, 7 horas, fechamento às 18 horas. Então o preço fechou aqui, ó. Aqui foi o preço do fechamento às 18 horas na sexta-feira. No domingo, ontem, né? No dia 15, às 18 horas, o preço ele abre aqui. Olha a diferença. Então tem uma diferença de preço aqui de praticamente 70 pips, vou arredondar, 70 pips de diferença. Então quando você tem um gap e você tá acompanhando a abertura do mercado, você entra contra a direção, ou seja, como é um gap de baixa, você entra comprado. E quando é um gap de alta, você entra vendido. Então aqui você entraria comprado. Entraria, emitir uma compra. Qual o problema de você entrar nessa primeira vela? O spread está lá em cima. Tá? Então você vai pagar um spread muito grande para a corretora. Toda abertura, o spread fica alto. Então toda virada de dia, né? Por exemplo, hoje, segunda-feira, às 18 horas, pode observar aí que o spread vai estar lá em cima, porque é virada de dia no mercado Forex, né? São 6 horas da tarde aqui no Brasil, em compensação, são 6 horas da manhã lá no Oriente, né? Lá no Japão, por exemplo. Tá? Então, virada de dia é muito, muito complicado de se trabalhar por conta do spread fica muito alto. Tá? O mercado ele tende a querer corrigir o gap logo nas primeiras horas. Não, como eu falei, não significa que vai corrigir 100%, tá? Mas ele pode tentar corrigir e se corrigir 100% é até legal, porque se ele corrigir 100%, ele tende a continuar no movimento. E quando é gap de baixa, assim, da mesma forma que ele está fazendo aqui agora, tá? Então existe a possibilidade agora, no caso dele romper esse fundo aqui e continuar. Então, o fundo que ele abriu, na verdade, o preço que ele abriu, ele está rompendo agora. Está bem aqui na ponta do pavio, ó. Vou traçar uma linha horizontal aqui. Está na ponta do pavio. Então, ele está a ponto de romper o preço de abertura de mercado. O mercado abriu aqui, fez a mínima, corrigiu, corrigiu, corrigiu e depois ele está voltando dentro das possibilidades aqui, no caso de continuação, por conta de ser um gap de baixa. Então, quando é um gap de baixa, a gente tem muito mais possibilidade do mercado iniciar o movimento de baixa naquela semana. Quando é o gap de alta, é o contrário. Então a gente tem de ver o mercado pegando tendência, tá? Resumidamente falando. Minha garganta já era. Jesus. Rapaz, odeio quando isso acontece. Oxi. Tomate inflamatório. Euro NZD, vamos lá, Marcel. Vamos ver o Euro NZD. Não está aqui na minha lista. Euro NZD. Então, Alex, não existe uma regra, né? O mercado ele é soberano sempre. Você tem que entender isso. Existe assim as confirmações. Você está dando um exemplo. Topo duplo no suporte, na verdade é fundo duplo, né? No suporte. Fundo duplo no suporte e aí vai começar um movimento de alta, certíssimo. Pode fazer um fundo triplo. Então, o mercado ele pode bater 3 vezes no suporte. Essa do LNZD foi de 2 semanas atrás. Foi linda também. Quem segurou no swing trade aqui fez mais de 300 pips. Nó. Mas isso aqui eu tenho certeza que ninguém pegou. Olha aqui, ó. Eita, nós. 330. Não, 350 pips. Ulala.
Tá, então a gente pode ter um fundo duplo, o mercado ele vem, depois ele volta, continua. Nós podemos ter também um triplo, vem, 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 depois vai. Mesma coisa na resistência, um topo duplo ou um topo triplo. Beleza? Então, o EuroNZD, ó, ele tentou romper a resistência e não conseguiu. Já fez até uma acumulação aqui, bagunçou o coreto todo. O mercado ele voltou aqui, fez o fechamento aqui, ó. Aqui foi o fechamento, aqui foi a abertura, consolidou legal aqui na região dessa resistência. E aí agora está iniciando o movimento, tá? Movimentos assim eu gosto de colocar a fibra invertida só para ver alguns níveis interessantes. Olha só, aqui já deu uma entrada. Aqui ele deu uma entrada. E aqui a gente pode ter uma outra entrada. Então, olha só, aqui ele já veio, fez o pullback e foi. Então ele pode romper, fazer outro pullback aqui e continuar. Beleza? Então aqui no Euro NZD, você pode considerar essa possibilidade agora, tá? Dele vir aqui, dele romper esse fundo, testar aqui como resistência e continuar. Beleza? Então o Euro NZD, eu vejo essa possibilidade aqui. Então, Eduardo, o teste de resistência eu não considero como opção de entrada. Eu prefiro ver o mercado usar aquela região como resistência. O que é testar resistência? Vamos entender. Testar resistência é isso aqui, ó. É o mercado só encostar lá, fazendo pavio. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um teste de resistência. Ele foi, tocou e voltou. Tá? Isso aqui é um sinal. Agora, quando o mercado respeita, de fato, uma região como resistência, você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver a vela fechando bem próxima da região da resistência. É bem diferente do que você vê um pavio. Tá? Então isso aqui, para mim, assim, é uma confirmação muito mais forte de que aquela região o mercado respeitou como resistência do que um pavio, porque essa vela aqui fez um pavio, essa vela verde aqui, ó. Ela fez um pavio. A segunda vela poderia ser uma vela de rompimento, tá? Pode ser uma vela em romper, de rompimento de resistência. Então, você entra aqui nessa que testou, entrou aqui, nesse momento aqui foi praticamente por estrutura de mercado. Você teria se dado bem. Né? Então, você tem um rompimento, o mercado veio aqui, pá, testou e continuou depois. Mas quando você tem aqui o mercado fechando na resistência, por isso que eu olho, eu sempre estou dando uma olhada no gráfico de linha, porque no gráfico de linha eu tenho o fechamento do preço. Quando eu tenho o fechamento do preço, eu tenho muito mais convicção de que aquela região é uma região forte de negociação, é onde o mercado bate o martelo.
Ele vai e decide, não, aqui não passa, aqui é resistência, irmão, vai descer, o preço vai ter que cair agora. Ou o contrário, meu irmão, aqui está no suporte e aqui é demanda, então a gente vai ter que subir o preço, não, você não vai conseguir baixar mais. Então você tem um respeito muito mais forte nessas regiões no preço de fechamento. Tá? Então, aqui seria um risco entrar só por conta da violinada, tá? Da violinada não, da esticada que ele deu aqui, da beliscada. E aqui não, aqui você teria uma certeza bem melhor que o mercado está respeitando essa região como suporte ou resistência, tá? Então, basicamente é isso. Beleza, galera? Eu vou finalizar aqui por hoje. Segunda-feira, top. Vou colocar aqui para vocês os prints no chat. Espero que você tenha entendido, tá, irmão? Cuidado com o simples toque, porque, por exemplo, quando você está acompanhando, tem uma resistência ali, e o mercado ele está construindo, por exemplo, essa vela vai fechar agora em 3 minutos, beleza. Mas vamos supor, aí, por exemplo, igual aqui, se aqui for uma região de suporte, essa vela vermelha, ela chegou a fazer essa mínima aqui e está subindo com força. Isso aqui mostra para mim uma rejeição de preço, mas eu vou comprar nela? Eu não, eu vou comprar aqui. Eu vou comprar numa vela ou num padrão de alta que ele fizer aqui para mim. Uma vela gatilho que a gente fala, né? Então, ou a próxima vela, se a próxima vela ela fechar próxima do suporte, mesmo que ela faça um pavio aqui, mas o fechamento foi no suporte. Então, isso para mim é um gatilho de entrada também. Tá? Então, eu considero esses movimentos que o mercado faz. Tá? Então, galerinha, mais uma semana começando. Estamos indo com tudo aí. Vamos para frente, vamos para cima. Vamos fazer um lucrinho nessa semana aí, se Deus quiser. E a gente se vê amanhã. E fiquem antenados aí no canal do Telegram para você não perder nenhuma informação, nenhuma novidade. A qualquer momento a gente vai estar liberando o site para fazer o cadastro, o pagamento. E aí, a partir de então, assim que a gente liberar o site, todo o acesso é por dentro da nossa plataforma. Tá certo? Então, valeu, galera. Um grande abraço. A gente se vê na próxima aula. Valeu. Tchau, tchau para vocês. Ótima semana, ótima segunda-feira. Tchau, tchau.